Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Edson, bem-vindos ao Fui no Sebo. Desde já agradeço de coração por todo o carinho, por toda a interação de vocês aqui no canal. Muitíssimo obrigado aos geradores de conteúdo aí, ao pessoal, os novos inscritos, aos inscritos mais antigos, todos vocês são muito especiais pra gente aí, muitíssimo obrigado de coração. Sintam-se à vontade aí para assistir os vídeos da melhor maneira que vocês conseguirem, tá ok? Por favor, deixe suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões, compartilhe esse vídeo, salve ele na tua playlist, favorita ele com 2 toquinhos na tela aí. Isso vai ajudar a gente, vai ajudar o algoritmo a entender que o livro está tendo uma interação bem grande aí, vai ajudar a gente a distribuir esse vídeo para outras pessoas, outros lugares aí, tá ok? Então, por tudo isso, muitíssimo obrigado a todos vocês. Hoje eu tenho bastante coisa para falar e a gente não vai perder muito tempo não, porque é um livro muito bom, é um livro que mexeu bastante com a minha moral, vamos dizer assim, não que eu tenha uma moral duvidosa, mas faz aqueles que fazem a gente trabalhar bastante a cabeça, tá? Estou dizendo aqui, vou apresentar a vocês As Aventuras de Pi, escrito em 2001 e lançado pela Nova Fronteira, essa edição aqui, ali em 2012, tá? E quem escreveu essa história foi lá o Ian Martel, que nasceu em 25 de junho de 1963 no município de Salamanca, na Espanha. E hoje tem 63 anos ali, mais ou menos, tá? Ele é filho de Nicole Perron e Emile Martel, tá? Os dois franco-canadenses. Seu pai era um diplomata nomeado pelo governo canadense que se encontrava na Espanha na época do seu nascimento. Bom, Mattel cresceu em todo lugar do mundo, tá? Ele cresceu na França, na Costa Rica, no México, no Canadá e estudou filosofia na Universidade de Trent, ali em Peterborough, em Ontário, tá? O seu primeiro livro, Sete Histórias, ou Seven Stories, foi publicado em 1993. Atualmente ele reside em Saskatoon, lá no Canadá, e é um escritor mais conhecido, infelizmente, só pelo seu premiado livro As Aventuras de... Bom, falando especificamente desse livro, ele foi lançado ali em 2001, como a gente já falou. Mas um ano depois ele venceria o Booker Prize, prestigiado prêmio britânico, e ganharia um grande reconhecimento literário. Só que a vida é uma caixinha de surpresas, e o The Guardian, né? O jornal The Guardian fez uma reportagem indicando que o autor havia plagiado Max e os Felinos de Moacir Scliar, tá, que conta a história de um jovem alemão sobrevivente de um naufrágio, encurralado em um barco no meio do oceano com um jaguar. Tá? Quem que nasceu primeiro agora, né? O ovo ou a galinha, né? Bom, vamos continuar. Apesar da semelhança, né, publicada e reconhecida por leitores especialistas, Scliar resolveu não processar ali Mattel. Tá? Moacir então expressou que, embora preferisse ter sido comunicado previamente por Ian, tá, sobre o uso da ideia central do seu livro Max e os Felinos, ele considerou o episódio encerrado e não classificou como plágio, reconhecendo o talento de Mattel e desejando sucesso em sua carreira, né? Só podia ser, né? Olha que bacana. Moacir elogiou o livro de Mattel, afirmando, abre aspas, é um livro muito bem escrito que se lê com grande prazer. Não há dúvida de que Mattel tem talento, fecha aspas. Mattel ligou para o Moacir para explicar a situação e há um agradecimento especial, tá, ao primeiro autor, ao Moacir, no prefácio de A Vida de Pi. O debate gerou ali um mini escândalo na mídia, o que resultou em novas edições do livro de Scliar, né, do Moacir Scliar, no exterior, embora ele preferisse que isso tivesse acontecido de forma natural, né, não através de um escândalo, né. Em resumo, Moacir encarou a situação com cordialidade e profissionalismo, focando na qualidade literária de ambas as obras ali, apesar das questões sobre a originalidade da premissa. Bom, falando no livro agora em si, esse cara aqui, As Aventuras de Pi conta a história de Pi Patel, um jovem indiano que após um naufrágio sobrevive 227 dias de um modo salva-vidas no Oceano Pacífico, com um tigre de bengala chamado Richard Parker, uma zebra, o orangotango e uma hiena, desenvolvendo uma relação complexa com o animal e utilizando sua fé e imaginação para suportar os horrores e manter a sanidade até conseguir ser resgatado, revelando no final duas versões da história, uma fantástica e outra muito mais sombria,
para os investigadores ali de seguros da empresa ao qual o navio e a tripulação pertencia, tá? Bom, o contexto do enredo geral é o seguinte: a família de Pi, né, dona de um zoológico lá na Índia, decide se mudar da Índia para o Canadá, mas o navio naufraga. Pi é o único sobrevivente humano em um bote com vários animais, tá? Inicialmente o bote tem uma zebra, um orangotango, uma hiena e Richard Parker, o tigre. A hiena mata os outros animais, sendo morta e comida pelo tigre, tá? Depois ali restando só o Pi e o próprio tigre, tá? Bom, Pi precisa aprender a domar o tigre, usando sua inteligência e um livro de sobrevivência. O tigre se torna seu companheiro e a motivação para ele continuar vivendo, representando também a parte selvagem e instintiva de Pi, e foca nessa palavra selvagem, tá? Bom, após meses, chegam a uma ilha lá, misteriosa, e isso tudo vai mudar totalmente o rumo de tudo que está acontecendo. Depois Pi consegue chegar a portar no México ali, né, com seu bote, onde Richard Parker o abandona, segue sua vida e some no meio da floresta. Quando questionado pelos investigadores, Pi conta a versão fantástica com os animais. Depois conta uma versão mais realista e brutal, onde os animais representam pessoas reais, e a história do tigre é uma metáfora. Acaba virando uma metáfora para os atos de violência e sobrevivência que ele mesmo foi obrigado a cometer, usando ali a imaginação como um mecanismo de defesa para preservar sua sanidade e sua fé. Os temas centrais que a gente vai encontrar nesse livro aí serão, né, a espiritualidade de Pi, que vai ser fundamental para a sua jornada poder acontecer. Por quê? Porque ele é cristão, hindu e muçulmano ao mesmo tempo e vai, de certa forma, tirar proveito dessa situação para conseguir sobreviver. A sobrevivência e o instinto vão mostrar a luta pela vida e o conflito entre a humanidade e a brutalidade animal. O poder da narrativa da história vai mostrar como a imaginação pode ser usada para lidar com o trauma. Bom, aí falando de mim, a conclusão que eu cheguei me revela isso, é claro, não precisa de muita dedução, que existem duas histórias e isso já está contado no corpo do vídeo. Uma fantástica e a outra brutal. A fantástica, Richard Parker representando o próprio Pi, e a brutal, que seria a hiena e a zebra sendo a própria mãe dele, tá? Onde o tigre simboliza a força da sobrevivência do protagonista e a necessidade de usar a imaginação para processar o trauma, deixando quem lê a história a escolha de qual versão vai acreditar. Eu digo a vocês, as duas são muito boas, tá? Em essência, o final é um convite à reflexão de como escolhemos narrar nossas próprias histórias de vida para encontrar sentido e esperança mesmo diante dos horrores e da dificuldade aí que a gente enfrenta no dia a dia. Tá ok? Era aqui que eu queria chegar para vocês e dizer que aquela que eu falei lá no começo lá sobre ações morais, essas coisas todas aí que o livro traz para a gente, é exatamente sobre essa questão de força e sobrevivência. Até onde você, no caso da nossa personagem aqui, ele foi obrigado a cometer algumas atrocidades aí para poder sobreviver, senão ele não conseguiria. É o instinto animal se apresentando aí como guia para a sobrevivência, né? E o que você faria no lugar dele? E agora? Eu faria isso? Não sei. Quando a gente fala disso daí, a gente está falando de horrores mesmo, né? Você está no meio do mar, você está tentando sobreviver, tentando chegar em mais um minuto à sua frente, né? O que você é obrigado a fazer por isso daí? O que você faz na sua vida hoje a respeito disso daí? Né? Como que você leva a tua vida hoje a respeito desse sentido? Né? Um cliquezinho que faz você pensar um pouco melhor aí. Quem sabe torna você uma pessoa melhor ou não, vai saber. Beijão para todos vocês e até o próximo vídeo.